Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e tenho o prazer de receber hoje para um bate-papo aqui na Agência Servidores o Braulio Cerqueira, que é o presidente da Unacom Sindical, mas que participou de um trabalho da AFPE que se chama Pílulas de Bom Senso. Braulio, muito obrigado por atender ao nosso convite para esse bate-papo, para essa conversa aqui na Agência Servidores. Eu acho que é uma pergunta redundante, mas por que é tão importante bom senso neste momento para o servidor público e para o cidadão brasileiro? Boa tarde. Olá, Humberto, boa tarde a todos. Obrigado à Agência Servidores pelo convite. Bom, por que é tão necessário o bom senso, né? A gente vive um momento delicadíssimo, né? Seja a questão sanitária, né? Seja a questão econômica, a questão social, né? A pandemia é a pior dos últimos 100 anos, né? E justamente num momento tão grave, né? Tanto econômico, social, quanto sanitário, a gente se depara, né, no Brasil e em outros lugares também, com posturas negacionistas, né? Desde aqueles que ainda acreditam no terraplanismo, né, que é uma coisa impensável em pleno século XXI, né, mas isso existe, né, seja nos Estados Unidos, seja aqui, né, seja o negacionismo científico, né, em relação aos cuidados com a saúde, a eficácia de vacinas, né, a importância do distanciamento social nesse momento, né, e por fim, o que eu venho chamando ultimamente de terraplanismo econômico, né? Aqui no Brasil, infelizmente, ontem mesmo, né, o Senado aprova uma PEC 186, chamada PEC da emergência fiscal, que antecipa a austeridade do teto de gastos, né? Sem nem romper o teto de gastos, o governo vai, nos próximos anos, cortar uma série de despesas totalmente na contramão do que a gente está observando no mundo, que vem experimentando aí uma das piores recessões da história, né? Então, está faltando bom senso, e é muito oportuna essa iniciativa da AFPE aí nesse momento, né? Como eu disse, a gente está precisando de bom senso, tanto na ciência, na saúde, na economia, né? E para o convívio social, né? Ô, Braulio, eu já acompanhei vários estudos que você escreveu, várias coisas que você acompanhou nessa área tão importante. Qual seria a possibilidade para o Brasil, para o governo e até para o Congresso, que seria o ideal, e onde é que os técnicos, onde é que as pessoas que pensam essa questão econômica têm que botar o cérebro e tentar fazer as coisas caminharem, primeiro para que a gente não entre numa grande catástrofe econômica e para que se consiga ultrapassar esse tsunami enorme que é a pandemia? Então, Humberto, a gente tem alternativas ao nosso alcance. O Brasil, apesar de todos os problemas, né, do negacionismo na ciência, do discurso ultraliberal, né, de que não há alternativa, de que o dinheiro acabou, de que a dívida não pode subir, etc., né? A despeito disso, no ano passado, na área econômica, né, nós evitamos uma catástrofe, né? E evitamos uma catástrofe porque criamos um orçamento de guerra, né? Que permitimos o pagamento do auxílio emergencial tão necessário, né, para a população que não podia ir ao trabalho, né? A gente aumentou o gasto público em 8% do PIB, né? Mais de 500 bilhões de reais. Né? Sendo que o ministro da Economia, no início da pandemia, eu vou até ler aqui, Humberto, se você me permitir, você Claro. mencionou o trabalho lá da Pílula do Bom Senso. Olha o que o ministro da Economia disse em março, quando do início da pandemia. Ele disse o seguinte, ele afirmou o seguinte: se nós promovermos as reformas liberais, privatizações, cortes de gastos, etc., abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus, com 3
4 ou 5 bilhões de reais, a gente aniquila o coronavírus. Mas sem espaço fiscal não dá. Olha só o que ele estava dizendo, né? Isso ele disse exatamente há um ano atrás, né? Pouco antes da gente entrar no isolamento físico, né? No isolamento social. Ele disse que com 5 bilhões de reais nós aniquilaríamos o vírus. Bom, a gente ainda não tinha isso. Ele disse há 12 meses atrás. Agora nós estamos experimentando um pico de contaminação e de óbitos. E não foram 5 bilhões que nós gastamos ano passado. Eu disse aqui, nós gastamos 500 bilhões de reais e foi super importante. E por que ele disse que só podia gastar 5 bilhões? Porque não tinha espaço fiscal. Isso é uma mentira, que foi demonstrado ano passado. Né? O que nós temos de ruim? Nós temos regras fiscais ultrapassadas, né? Que não permitem que as políticas públicas acompanhem as necessidades da população, seja numa emergência como é essa, né, que todo mundo está vivendo, praticamente uma guerra, né, a emergência da pandemia, mas seja em situação não emergencial, né, porque a regra do teto de gastos impõe uma redução da despesa pública nos próximos 15 anos. Ela não pode crescer nem para acompanhar a população, nem para acompanhar a receita pública. Então, nós temos, o nosso espaço fiscal é tão restrito por causa das regras fiscais mal desenhadas. Quando, no ano passado, né, o Congresso Nacional criou o orçamento de guerra, ou seja, liberou todas as despesas das regras fiscais, não precisava cumprir a regra fiscal para executar a despesa, nós conseguimos executar uma despesa muito necessária para a população, que foi a do auxílio emergencial, fora a atuação do Banco Central para manter o sistema financeiro, que foi mais de 500 bilhões de reais, né? A injeção de liquidez potencial do Banco Central na economia no ano passado foi de mais de 1 trilhão de reais. Então, essa história, né, de que não há alternativa para um governo que emite dívida e que emite moeda, isso é uma balela. E a gente apostar sistematicamente, né, praticamente, enfim, tornar perenes, né, cortes de despesas, isso prejudica a economia. Né? As despesas, só para concluir essa parte, quero dizer também que as despesas públicas no país, elas não estão descontroladas. Né? Se os resultados fiscais eles são negativos, isso decorre da lenta recuperação da crise lá de 2015 e 2016, né? Uma recuperação muito lenta, né? Que está associada, né, a essa política econômica mais restritiva, de corte de gastos. Né? Então, isso tem a ver uma recuperação econômica muito lenta, e agora a pandemia, e a queda de receitas, mas não um descontrole de despesas. A gente acabou de fazer uma reforma da Previdência, e retirou direitos, e foi complicada, mas reduz o gasto da Previdência no longo prazo. Coloca ele para crescer em torno do crescimento do PIB, 2,5%, 3% real ao ano. Essa é a trajetória, não é uma trajetória exclusiva. O gasto com funcionalismo é o mesmo em percentual do PIB há 20 anos, e caiu no ano passado. O gasto com juros, ele caiu. Né? A taxa de juros hoje é a menor da história, o que mostra que aumento de dívida em finanças públicas, né, não tem nada a ver com aumento de taxa de juros. Então, não precisa, né, um aumento da dívida levar a um aumento da taxa de juros, porque é o Banco Central que controla a taxa básica de juros. Então, não há descontrole de despesas, e, no entanto, o governo insiste nessa estratégia equivocada, né, que acaba redundando em retirada de direitos e no mínimo histórico do investimento público, que é o que a gente precisa para voltar a crescer. Ô, Braulio, o nosso tempo é limitado, então eu queria, para a gente encaminhar o encerramento desse nosso bate-papo, te perguntar uma coisa muito específica. Quer dizer, a crise provavelmente vai provocar um gigantesco empobrecimento da população, e com o empobrecimento da população, consequentemente, a arrecadação, que é tão cara ao governo, deve cair. Como fazer para as coisas melhorarem? E eu percebo que vocês têm dado recados ao Congresso Nacional, mas
Você acha, ou você percebe, o que eu também percebo, que parece que muitos parlamentares são surdos a esses apelos? Sim, Humberto, infelizmente sim, né? Claro que tem parlamentares, né, que estão do lado aí da classe trabalhadora, da maioria da população, dos, né, dos mais necessitados, e também defensores do serviço público, mas infelizmente são a minoria, esses parlamentares. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar, né, a ideia de que desenvolvimento econômico ele pode ser igualado à especulação na bolsa, né, ou especulação com dólar, né, e com taxa de juros. Desenvolvimento não é isso. Não é enriquecimento fictício financeiro. Né? O que a gente precisa para sair disso, para recuperar o crescimento, para recuperar a arrecadação, é projeto de investimento, é projeto de desenvolvimento, é o que outras economias estão pensando. Por exemplo, a gente escuta falar aqui no Brasil de transição, acelerar a transição para uma economia mais limpa, né, dos combustíveis fósseis, né, uma transição para a economia verde. A gente não está discutindo isso. A gente não está discutindo indústria 4.0. Né? A gente não está discutindo retomar o investimento público em infraestrutura. Ele hoje é o menor em 50 anos. O que a gente está discutindo, infelizmente, no Congresso Nacional? Qual é a agenda de discussão? A agenda de discussão, e o mercado financeiro pressiona por isso, né, é cortar gasto público, nesse momento, o que é uma insensatez absoluta, e não é só nesse momento. O que eles estão querendo fazer é colocar na Constituição cortes sucessivos do gasto público durante 15 anos. Já está um pouco no teto de gastos isso, mas a gente está aprofundando isso. E a outra coisa é acabar com a estabilidade do servidor. Quer dizer, isso não tem nada a ver com retomar o crescimento econômico, projetos de desenvolvimento, com direitos sociais, com melhorar a educação, a tecnologia, né, o orçamento da educação, o orçamento da área de tecnologia também é o mais baixo dos últimos 20 anos. Isso seria desenvolvimento. Né? Então, saídas há. E eu repito, não dá para pensar finanças públicas como nosso orçamento doméstico. Então, mesmo nessa crise toda, o Estado brasileiro tem condições e pode fazer muito mais. Mas falta direção, falta projeto. Braulio Cerqueira, presidente da Unacom Sindical, muito obrigado por essa entrevista, e a gente espera naturalmente que essas pílulas de bom senso gerem bom senso nos nossos governantes. Muito obrigado.